Podem se assentar. Quero agradecer ao Thales, que foi um herói aqui, cantando esse hino sem a projeção. E o hino é muito importante, porque eu quero começar falando sobre o refrão desse hino. O refrão diz que do seu amor, das maravilhas, de todas as maravilhas de Deus, o amor de Deus aos homens perdidos é sempre a maior. Eu tenho um problema com louvores, problema pessoal, porque quando eu me deparo com um louvor, e esse eu conheci há pouco tempo, apesar de ser uma canção de 1898, a letra composta por Salomão Ginzburg, eu conheci ela há pouco tempo, e quando eu me dou de encontro com o louvor, eu penso o seguinte: será que eu posso honestamente cantar essa letra que alguém em algum momento da história escreveu honestamente? É muito fácil a gente cantar que de todas as maravilhas que Deus criou, o seu amor a nós, homens perdidos, é a maior que existe. Mas quando eu penso nas pessoas que estão do lado de lá, das pessoas que eu não me afeiçoo, das pessoas que eu não gosto do jeito delas, não gosto da roupa que elas vestem, não gosto das coisas que elas falam, será que eu posso ficar que de todas as maravilhas que Deus fez, os mares, os céus, que de toda a providência que Deus tem dado a mim e a minha família, será que eu posso realmente cantar com honestidade que de todas essas maravilhas, a maior é que Deus salva os homens perdidos? Pensando nesses homens perdidos que eu refugio, a maioria das vezes, essa reflexão me levou direto para um texto conhecido do profeta Jonas. Eu peço que vocês abram em Jonas 3, versículo 10. E eu vou fazer a leitura desse texto. E se você em algum momento vai perder a sua atenção nessa mensagem, peço que você não perca agora, porque a leitura do texto bíblico é a coisa mais importante que eu farei aqui em cima. Se você perder a atenção depois disso, está perdoado. Mas antes disso, não. Por mim, pelo menos. Deus é compassivo e misericordioso. Jonas 3:10. Deus viu o que fizeram, como se converteram ao seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que eles fariam, e não o fez. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: Você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade, sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme, que atacou a planta e ela secou.
Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: Você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: É tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: Você tem compaixão da planta, que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Senhor Deus, sua palavra foi lida e queremos te pedir aqui como igreja que a exposição possa ser fiel à palavra lida, Senhor. Que possamos ser edificados, incomodados e, se possível, Senhor, transformados por sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, eu penso que o livro de Jonas é um dos livros mais desvalorizados dentro da igreja hoje. O livro de Jonas, por conta de uma leitura historicista, ele é confinado às classes infantis, maternais das nossas igrejas. Quando eu falei, por exemplo, que ia ler Jonas e pregar em Jonas, parece que já houve uma espécie de queda de atenção. Ah, é só Jonas. E isso justamente por causa dessas discussões que a gente fica presos, qual a espécie do peixe que conseguiria engolir Jonas, ou como Agostinho e Jerônimo ficaram discutindo bravamente qual seria a espécie da planta que cresceu um dia só sobre a cabeça. Mas o que eu quero motivar vocês e desafiar vocês a fazer hoje é uma leitura literária desse texto, e não historicista. Uma leitura literária que, para ajudar vocês nessa forma de pensar, eu quero que vocês não pensem na história acontecendo enquanto eu vou expondo a história. Mas eu quero que vocês pensem no autor escrevendo a história enquanto vocês vão recebendo essa exposição. E o autor escrevendo a história para o leitor, porque ele quer causar coisas no leitor. Ele tem objetivos com essa escrita. Ele teve objetivos e continua tendo objetivos com essa escrita. O tema da minha mensagem é: a compaixão de Deus nos transforma. Por que a compaixão de Deus nos transforma? O tema está baseado na própria existência desse desfecho do livro de Jó, do epílogo do livro de Jó. Pense comigo de uma forma pragmática. Não faz sentido, de um ponto de vista prático, o epílogo desse livro. O capítulo 4 não precisava existir, de um ponto de vista historicista. Por quê? Porque Deus quis que a palavra fosse levada à grande cidade de Nínive. O profeta, contra a sua vontade, levou a palavra. As pessoas de Nínive se converteram. Sucesso. Fim. Não. Porque não era essa a função do autor do livro quando escreveu o livro. A função era com o povo de Deus. Com o leitor que era o povo de Deus. Que é representado aqui pelo profeta Jonas. E o que é maravilhoso de um ponto de vista literário aqui é que o autor deixa para o epílogo a revelação de que já havia acontecido uma DR
entre Deus e Jonas antes de Jonas fugir. É claro que a gente perde esse aspecto literário do texto, porque a maioria de nós aqui, eu creio que ouve a história de Jonas desde criança. E quando a gente é criança, a gente não consegue captar essas histórias, normalmente a história também não foi contada, né? Trazendo esse aspecto literário. Mas ele guarda essa revelação de que já tinha acontecido essa conversa. Jonas já tinha colocado, antes de fugir, o motivo da sua fuga. E o motivo da sua fuga é: eu não posso aceitar que a compaixão, a bondade de Deus seja estendida, seja ampliada a um povo que eu odeio, a um povo que eu não gosto, a um povo que é meu inimigo, a um povo que é medonho. Então o autor, o escritor, desculpa, o leitor, quando lia isso, o leitor hebreu, quando lia isso, concordava plenamente com João. E se identificava totalmente, falava: eu também fugiria. Não dá. Não vai dar. Não tem condições de fazer isso. E por isso, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é que a compaixão de Deus nos transforma porque ela desafia a nossa crença tribalista. A compaixão de Deus nos transforma porque ela desafia a nossa crença tribalista. E é exatamente isso que os leitores de Jonas, os primeiros leitores desse livro, viviam. Uma crença tribalista numa dinâmica de nós contra eles. Nós, povo de Deus, protegidos por um Deus todo-poderoso e bondoso, contra aqueles que estão do outro lado de lá da trincheira. E, dessa forma, não faz sentido nenhum a compaixão, a bondade e a misericórdia de Deus se estender a eles. Porque Deus é o Deus da minha tribo. Deus é o Deus da minha cidade. Não o Deus de lá. Não o Deus deles. Pode parecer que essa dinâmica seja uma coisa do passado, afinal, nós somos redimidos por Cristo Jesus, e Jesus nos ensinou e ensinou seus discípulos a levar a sua mensagem a todos os povos e nações, mas a verdade é que, infelizmente, não é raro nós ouvirmos nas nossas igrejas, nos cultos, nas escolas bíblicas, um discurso que eu denomino de discurso de trincheira. Um discurso de nós contra eles, que estão do lado de lá. Nós cheirosos, eles fedidos. E é um discurso que formata um modo de pensar e um modo de ver o mundo. Nós, aqui dentro das quatro paredes da igreja, estamos protegidos em nossa tribo dos perigos do lado de lá, dos neoninivitas de hoje. E essa forma de pensar é uma forma primitiva humana. E é por isso que nós, cristãos, continuamos operando dessa forma. O tribalismo é um modo de viver baseado em medo. Eu tenho medo do mundo. Eu tenho medo da exposição. Eu tenho medo de ir para fora da tribo. Então a gente vem ficar dentro da tribo. A gente protege os nossos, a gente cerca a tribo. Infelizmente, não é raro. Eu já ouvi nesse púlpito pastores, seminaristas, promovendo um discurso de trincheira que forma novas gerações de trincheiristas. Forma novas gerações de pessoas que têm certeza de que é assim que se vive a vida cristã. E isso tem sido potencializado pelo
pseudo-apologética de redes sociais, onde você vai lá no comentário de um post qualquer, massacrar vidas, sejam eles de uma tribo cristã de outra denominação, seja eles woke, progressistas, técnicos, ou seja, qualquer pessoa que para você não é espelho, porque a dinâmica bibalista é narcisista. O segundo ponto está baseado na maravilhosa parábola que Deus cria. Porque veja bem, olha que coisa interessante no texto. Jonas dá um vácuo em Deus. É tamanha a sua ignorância que ele deixa Deus sem resposta na primeira pergunta. Deus pergunta: você acha que é razoável essa sua raiva? E de um ponto de vista mais literal do texto, é assim: ela é boa, a sua raiva? A sua raiva é correta? Jonas está tão tomado por sua raiva, por suas emoções, que ele faz aquilo que às vezes a gente faz com a nossa esposa. A esposa está certa, e a gente está tomado pela raiva, e a esposa está conseguindo racionalizar, e ela faz uma pergunta que a gente é incapaz de responder racionalmente. E na nossa raiva a gente é incapaz de concordar com ela, porque a gente não quer concordar. Porque a gente não quer dar o braço a torcer para a esposa, porque ela está sendo madura e a gente está sendo criança. E a gente pega a chave do carro e sai de casa. Para não nem concordar nem discordar. É o silêncio. É o silêncio ignorante. É o silêncio da ignorância. É esse silêncio aqui que Jonas faz em Deus. Porque ele não pode aceitar. Não cabe na teologia dele um Deus que ama pessoas que ele não gosta. Não cabe. Simplesmente não cabe. Então ele sai. Ele vai para o deserto, arruma um lugar bacana para ver a cidade, porque existe em Jonas, provavelmente, aqui do ponto de vista historicista, mas que está sendo provocado pela literatura. Eu penso que Jonas foi para esse lugar para olhar para a cidade pensando: eles se converteram, mas é safadeza. Vai durar pouco. E dentro do período de 40 dias, eles vão voltar a ser o que eles são. E a punição virá. Então eu vou ficar aqui. E ele faz um puxadinho. Perceba no texto que ele consegue fazer uma sombra. Ele consegue. Sentou-se na sombra do abrigo que ele fez. Aí Deus vem e faz crescer uma planta que transforma um puxadinho de Jonas em um camarote VIP. Fica bonito. Fica arejado. E Jonas, claro, percebe que aquilo foi obra de Deus. Opa, Deus, o meu Deus, o Deus da minha tribo, está comigo. Ele fez essa planta crescer em um dia. É sobrenatural. Ele está comigo. E aqui eu vou assistir de camarote VIP esse povinho caindo. Mas no dia seguinte, vem a lagarta, destrói o camarote, vem o vento e destrói o puxadinho. E aquele lugar fica insuportável. Por que Deus elabora essa parábola viva com o profeta e para o profeta? É uma parábola que ela é didática. Por quê? O segundo ponto que eu quero trazer para vocês é que a compaixão de Deus nos transforma porque ela desafia a nossa crença utilitarista. O povo hebreu não era só tribalista, ele era utilitarista. Quando Deus cria o camarote VIP para Jonas,
Jonas entende que Deus é esse mesmo. Deus é o Deus que me é útil. Deus é o Deus que me ajuda, porque Ele é o meu Deus da minha tribo e Ele me faz bem, Ele me providencia as coisas boas. Quando Deus destrói o camarote de Jonas e a cidade não muda a situação, não cai, Jonas vai à loucura também. Por quê? Porque a fé dele é assim, é utilitarista. A pergunta de Deus, a segunda pergunta de Deus, perceba como ela é didática. Deus está. Imagina sua esposa repetindo aquela pergunta que você não conseguiu responder. Mas agora, uma alteração. Você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Olha, estamos falando da planta. Não estamos falando de Nínive. Vem comigo aqui, criança. Não estamos falando de Nínive. Agora nós estamos falando da planta. Você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? É mais ou menos assim. Você não consegue dar conta daquele tema que é o nosso tema real, a cidade de Nínive. Vamos falar aqui da situação que eu criei para a gente, da planta. E é nesse momento que o profeta dobra a aposta na ignorância. Ele dobra a aposta. Ele assume que ele é um tosco. Ele assume. É tão razoável que eu quero ver. A pergunta de Deus é tão irônica, porque veja só, Jonas não ama planta nenhuma. Jonas ama ele. Jonas ama o que a planta providenciou para ele, porque a crença dele é utilitarista. Deus só é importante para mim enquanto ele me faz bem. Fora disso, ele não é importante. Quer dizer, o que Jonas ama? Ele não ama nada, a não ser ele. Só isso que ele ama. Parece que é algo distante da igreja cristã hoje, mas não é distante da igreja cristã hoje. As igrejas cristãs que mais crescem são as igrejas cristãs onde do púlpito é pregado um cristianismo utilitarista. De um Deus que, quando me é útil, quando Deus fala que eu sou o último biscoito do pacote, e que eu sou importantíssimo, e que eu sou querido de Deus, e que Ele vai me providenciar todas as coisas boas na vida, aí eu o amo. Aí sim eu amo. Tudo isso por conta da nossa condição de queda. Nós somos assim. O ser humano é assim, por natureza. Tribalista, por viver uma dinâmica de medo. E utilitarista, porque é egoísta. Porque se ama apenas. Quando você fala, eu amo minha carreira, eu amo meu carro, ama nada. Você ama você. Você ama o conforto que aquelas coisas trazem para você. E muitas vezes a gente faz isso com o próprio Cristo. A compaixão de Deus nos transforma porque desafia a nossa crença utilitarista. O meu terceiro ponto está baseado no último bloco, a partir do versículo 10, que é simplesmente a pergunta de Deus. Meu terceiro ponto é a compaixão de Deus nos transforma porque nos desafia a dar uma resposta. Eu gostaria de reler a pergunta de Deus, porque essa pergunta ela precisa ficar ecoando nas nossas mentes. Você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer.
Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Percebam a didática do presente nesse texto. Deus consegue fazer o processo de tirar o profeta ignorante da parábola e fazer uma argumentação da parábola da planta com a cidade de Nínive. Da ilustração para a realidade. Ele vai da ilustração para a realidade. Você não fez nenhum trabalho para a planta crescer. O que ele está falando com isso? Eu vi essa igreja, essa cidade surgir. Quando ele fala das 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, ele está aqui falando sobre as crianças. Eu creio que essa interpretação é sobre as crianças. Ele pode fazer essa interpretação. Porque Nínive tinha muito mais pessoas. Quer dizer, Jonas, existem crianças lá que eu vejo elas, que eu tenho visto elas nascer. Eu sou o Deus que vê a cidade de Nínive. Porque a cidade de Nínive é minha também, apesar de você odiar a cidade de Nínive. Eu sou o Deus que criou este mundo. Eu vejo eles nascer, eu vejo eles crescer, eu vejo eles viver, eu vejo eles pecar. Você nem viu essa planta crescer, você não fez nada. Eu não deveria ter compaixão dessa cidade que eu vi surgir, que eu vi crescer, apesar dos erros que essa cidade tem cometido? O que é mais incrível nesse texto, nesse livro, nesse epílogo, é que ele termina com um filme cult francês. A tela preta vem como se viesse na hora errada, as letras de crédito sobem e você fica com cara de ué. Cadê o fim da história? Como Jonas respondeu essa pergunta? Como Jonas reagiu? O que aconteceu? Sabe qual é o poder disso, dessa estratégia literária? Ela joga para você a resposta. É você, leitor, que precisa responder essa pergunta. Não é mais o profeta. É você que vai responder essa pergunta. Você fica com Jonas, com o profeta ignorante, tribalista e utilitarista? Ou você fica com Deus? A presença do livro de Jonas no cânone judaico é desconcertante. É desconcertante. É incômoda. Totalmente incômoda. Porque o hebreu não consegue, o judeu não consegue responder essa pergunta do lado de Deus. Não. Ele está sempre do lado de Jonas. Mas é maravilhosa a presença do livro no cânone judaico. Porque quem vai responder essa pergunta satisfatoriamente, vocês sabem quem é. É aquele que é maior do que Jonas. Porque ele falou que é maior que Jonas. Ele mesmo falou que é maior do que Jonas. Porque ele é aquele que consegue olhar para uma cidade de longe, uma outra cidade, e chorar de compaixão por essa cidade. Porque ele é a encarnação da compaixão de Deus. É Jesus Cristo que responde essa pergunta de Deus satisfatória. Mas ninguém do povo judeu, mas ninguém do povo hebreu. É ele que comia com publicanos e pecadores. Sendo
constantemente incomodado e repreendido pelos religiosos que estavam com Jonas. Sempre com Jonas. E que, inclusive, formularam uma teologia de trincheira para Jonas. Jesus é o único que responde a pergunta do livro de Jonas satisfatoriamente. E eu sei, irmãos, eu sei que nós somos conhecidos, nós reformados, como aqueles que pregam sobre isso, sobre a suficiência de Cristo Jesus. E normalmente a gente para aí. E a gente deve realmente ser conhecido sobre isso, dessa forma. Mas eu quero te dizer uma coisa, Jonas, o livro de Jonas, está presente no cânon cristão. E a pergunta de Deus, ela deve continuar incomodando cristãos. Ela deve continuar incomodando cristãos. Ela deve continuar nos movendo a entender a nossa pequenez, a nossa incapacidade de amar aquele que é diferente de nós, aquilo que não é espelho. E a gente deve responder essa pergunta satisfatoriamente em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Por isso que depois de muito refletir sobre esse texto, eu pensei que a melhor coisa que a gente pode fazer com essa resposta é realmente, com essa pergunta, é realmente o silêncio. Porque o nosso amor não consegue ser como o de Cristo Jesus. Você não consegue amar os de lá, os do lado de lá da trincheira. Você não consegue amar. Você é insuficiente. Você é ignorante. Eu sou ignorante. Sempre nós teremos pessoas que a gente não consegue amar. E o silêncio que a gente deve fazer, essa pergunta de Deus, é um silêncio que não é ignorante como o de Jonas. Não é um silêncio que concorda com Jonas. É um silêncio que concorda com a presença incômoda do livro de Jonas no cânon. Então você fica quieto, você contém a sua insuficiência de amar em silêncio submisso a Deus. Eu creio que esse é o limite da nossa transformação. Você contém a sua incapacidade de amar aquele cara do lado de lá da trincheira, aquele cara que você gosta de falar mal nas redes sociais, que você acha que está sendo um cruzado da fé. A sua capacidade de transformação, o limite da sua transformação é parar de fazer isso. É parar de destilar uma teologia de trincheira para as novas gerações de cristãos e ficar quieto. Em nome de Jesus. E falar da compaixão de Deus. Ele ama. Jesus respondeu. Jesus te ama. Quanto a mim, eu contenho a minha ignorância. Em nome de Jesus. Eu contenho a minha ignorância. Talvez assim eu consiga cantar o refrão do hino do Thales cantou pra gente. Que de todas as maravilhas de Deus, o amor aos homens perdidos é sempre maior. No primeiro semestre do primeiro ano, fiz a besteira de falar que eu tenho um problema com Jesus.
E isso me marcou na classe. O meu problema com Jesus é um case de sucesso de seminário. Porque eu resolvi numa aula de cristologia. Eu entendi um negócio que eu não tinha entendido sobre Jesus. É um case de sucesso desse pé. Mas esse problema eu continuo tendo com Jesus. Ele vai e ama quem eu não amo. E o que eu posso fazer? Fazer um silêncio submisso que serve àquele que ama. Não desenvolver uma teologia que é contrária a Cristo que ama. Vamos orar? Senhor Deus, assumimos aqui, Senhor, a nossa incapacidade, assim como o profeta Jonas, de amar como o Senhor ama, de amar como sim, o seu filho ama. Mas queremos aqui, Senhor, silenciar a nossa falta de compaixão. Queremos aqui sermos teus servos submissos, que não estamos aqui para viver uma crença tribalista e utilitarista, mas estamos aqui para servir a um Deus que ama o mundo, para que tudo que nele crê seja salvo. Em nome de Jesus, amém.